Bom dia, eu sou Ana Camila Caetano, sou cofundadora do Centro que estamos iniciando agora mais um café criativo do nosso Centro de Criatividade e Inovação, da nossa Escola de Vivências Criativas. Daqui a pouco está chegando Letícia Semenzato para juntas conversarmos um pouco sobre os últimos dias aqui no Centric, sobre temas, conceitos, experiências que vêm permeando os nossos encontros com grupos, atendimentos, aulas. Então, Letícia Semenzato chegando, a gente começa essa conversa no tempo de um café, 20 minutos aí. Bom dia, Raquel, bem-vinda! Logo estaremos aqui, eu e Letícia, conversando. Estou aguardando só que ela chegue para desenrolar essa conversa. Toda sexta-feira a gente faz esse encontro aqui. As últimas não ficaram gravadas, hoje eu acho que a gente vai deixar por aqui. Feriado, sexta-feira, né? Talvez interessante também assistir mais tarde. A gente vai tentar deixar gravado, mas a gente traz sempre uma conversa interessante do que aconteceu nos últimos dias, tanto na gestão do Centric, né, enquanto empresa, mas também as temáticas que fundamentaram ou que apareceram com maior frequência nas aulas da semana, nos cursos, nos encontros. Hoje, essa semana foi intensa de estudo de entrega. Letícia chegou, já vai entrar. Então eu acho que hoje a gente tem muita coisa para trazer dessas experiências, dessas interações durante a semana com professores, com crianças. Nossos parceiros aí são de idades diversas, temos grupos que têm famílias. Letícia entrando. Bom dia, Letícia. Apareça. Bom Olá. dia, Ana linda! Tudo bem com você? Tudo ótimo, e você? Mais um dia lindo e criativo, uma sexta-feira deliciosa, começando com um café da manhã incrível, com essa pessoa que eu admiro tanto. Tudo bem? Tudo, e você? Muito feliz com essa oportunidade. Eu estava aqui refletindo antes de iniciar, né? Tomando um café já e pensando, né? Que onde eu estou é feriado, tá frio, estou em Águas de São Pedro, tá fresquinho. E se fosse para um outro compromisso, talvez eu não estivesse feliz de estar acordando, mas para conversar com você, eu estava com uma imensa felicidade esperando a hora, porque eu sei que a gente sempre sai melhor das nossas conversas. Ideias boas chegam, a gente organiza essas ideias enquanto a gente conversa. É muito bom, está sendo, né, uma experiência incrível. Tanto o Centric, né? Dormir com uma frase na cabeça. E queria começar aqui esse encontro com essa frase. O Centric enquanto escolas de vivências criativas, né? E uma escola de vivências criativas, não só de entregas de vivência, mas uma escola de vivências criativas para mim e para você, né? Que eu acho que nós somos as maiores vivências dessa escola, somos eu e você. E como que esses processos criativos e até esse café criativo vem abrir outras possibilidades, não é mesmo? Outras possibilidades para nós enquanto pensamento, enquanto emoções, né? E começar o dia assim é maravilhoso e delicioso. Também estou aqui, ó, com meu café. Super. Um aprendizado rico que eu acho que vem ao longo da história do Centric, mesmo antes dele ter nome e ter forma, né? E nessa semana ficou muito intensa as nossas, tanto discussões em grupos, compreensão, construção de conhecimento nos grupos a partir disso, e também muito latente nas teorias que a gente precisou apreciar e se aprofundar para algumas entregas, que é a questão da interação, do diálogo.
desse momento entre as coisas, o entre as pessoas, o entre as nossas potências, né? Entre emoção e razão, entre corpo e alma, entre eu e o outro, entre eu, o meio e eu, entre a cultura e a biologia. Então, esses espaços de interconexão, né? Eu Sim. acho que está Olha, ficando muito evidente como lugar de criatividade. sim, de troca, né? E da construção a É, partir dessa troca. Eu sim, acho que saímos dessa semana, já que o Café Criativo é um espaço até para essa análise, né? Esse balanço do que foi a semana para o Centric, para nós, enquanto empreendedoras de um negócio criativo, né? De uma escola de vivências criativas, sempre sair, vir para o café com essa experiência, com essa reflexão. O que aprendemos, né? E essa semana aprendemos que a comunidade, que a troca, que o diálogo, que o aprender junto, que o compartilhar experiências na verdade, o grande motor para que possamos abrir novas janelas, né? Novas janelas do aprender, novas janelas do olhar à vida. Eu estou encantada nessa manhã, Ana. Vou te dizer a verdade que acordei encantada esperando por esse momento, por esse encontro. sim, foi uma semana onde a gente pôde, tanto na prática quanto na teoria, né, lidar com esse tema. É algo que a Sim, gente já estuda há um tempo, já fundamenta o Centric. A gente tem vivências, inclusive, de escutativa, diálogo generativo, traz essa fundamentação desde a teoria sócio-interacionista de Vygotsky, lá do início do século passado, até em questões mais recentes, em teorias mais recentes, como a comunicação não violenta, né, do Marshall Rosenberg e sua equipe, que é uma teoria, é um processo, né, porque está em constante construção, tem equipe de CNV pelo mundo todo constantemente pesquisando e aprimorando esse processo de escuta ativa, de troca, minimizando conflitos desde guerras e até produzindo transformações sociais em comunidades. Tem também a teoria U, né, do Otto Scharmer, que a gente vem pesquisando, que é o co-sentir, para daí a co-presencing, né, que a gente não tem uma tradução, mas é a presença compartilhada, para surgir a co-criação. Por isso que é o U, porque é um mergulho, é o co-sentir para o co-presencing, para a co-criação. Diferente da superfície que a gente fica geralmente nas nossas conversas. Geralmente, assim, né? Não todos, mas o nosso automático de existência e interação, tanto pela nossa formação ao longo da vida, ficar no downloading, ou seja, processando o que o outro está falando o tempo todo e puxando em mim o que dá coerência para aquilo, sem entender o outro realmente, sem me colocar na escuta. Ou quando sim. aprofundo um pouco, me coloco na escuta, é atenta se tem coerência na fala do outro, e não nos sentidos mais essenciais. E daí ele fala que a escutativa ainda não é o lugar mais profundo no o lugar mais profundo nesse mergulho é o diálogo generativo, onde a gente consegue criar algo juntos, enquanto dialoga, enquanto conversa, e tem tudo a ver com os estudos dessa semana. Ô, Ana. Oi. Ana, tá me ouvindo? Oi, tô ouvindo. E olha só que interessante, né? Hoje é o Dia Internacional da Filosofia, e enquanto professora de filosofia para crianças apaixonada e emocionada, olha só, acordei esse dia também emocionada, e até recuperando a sua fala, hoje é o dia de pensarmos o que é a filosofia, né? E na filosofia para crianças, minha maior referência é o Martin Lippmann, e um filósofo americano que escreveu um programa de filosofia para crianças na década de 60, 70, né?
no mesmo momento de Vygotsky, no mesmo momento de Forster. Então eles estão juntos, eles não se encontram, eles não se conhecem, mas é tão interessante que esse pensamento do co-criar, o pensamento do ouvir, o pensamento da comunidade, né, o pensamento do eu com o todo, né, até do Mohan depois. Então, todos eles, essa é uma marca do pensamento, que eu nem sei se eu posso chamar como pós-moderno, porque se pós-moderno é desconstrução, esses grandes filósofos, esses grandes pensadores, né, eles não vêm nos trazer só desconstrução do ponto de vista negativo do desconstruir, mas eles vêm nos trazer a proposta que é necessário desconstruir, mas construir com o diálogo, construir com a comunidade. Então, assim, até recuperando a sua fala, muito importante, porque o Lippmann diz isso, né, que o maior potencial da criança é realmente o diálogo. E o diálogo, diferente do que nós imaginamos, muitas vezes não é só falar, né? O diálogo é o ouvir. E é o ouvir, porque através do ouvir eu construo novas reflexões, novos pensamentos críticos e novos pensamentos criativos, né? Olha que interessante, ele diz que o pensamento crítico, ele levanta os problemas, e o levantar os problemas os constrói. Mas é o pensamento criativo, colaborativo, em rede, que ele chama do diálogo, da comunidade investigativa, que constrói, que significa. Que lindo isso, né? Voltamos lá para o início da nossa conversa, que é realmente esse encontro, né? Do sentir, do perceber, né? Do significar e do racionalizar e de criar outras possibilidades. Lindo isso. Lindo. E muito interessante que, pensando ainda, né, no que foi entregue durante a semana, em cursos, em escrita, em trocas, que Vygotsky elabora todo esse pensamento sobre a troca, a interação, chegando depois até na educação estética, né? Não como a arte a serviço das outras disciplinas, mas como uma educação em si capaz de formar seres humanos. Ele começa isso pesquisando o homem criativo, né? E daí do homem criativo ele vai para as emoções, que entende como fundação disso, e a conclusão que se chega é que a partir dessa vivência na arte, dessa vivência criativa, há uma organização das emoções, uma entrega para o mundo dessas emoções de forma que seja produtiva e também benéfica para quem entrega, ou seja, essa organização entre sujeito e comunidade, e que tudo isso acontece sempre na interação. É sempre na interação do que sente, do que recebe, do que comunica, muitas vezes com auxílio de outro, né, para algumas tarefas, outras não. Então tem todo aí interessante que ele recupera alguns conceitos quando ele fala desse processo que acaba reorganizando. Você está aí? Está travando. Estou aqui. Oi, tá aí? Estou aqui sorrindo com a presença de todos aqui, com a presença da minha amiga Júlia. Ah, tá. Estou aqui. Um beijo, Ju! É que travou. E daí a gente sempre fala muito aqui no Centric que ele nasceu lá em 2000, entre 2000 e 2002, na leitura da Poética, de Aristóteles. E a partir da Poética, a gente compreendendo que era catarse, experienciando isso na criação artística mesmo, na criação e na fruição. E daí Vygotsky traz 3 conceitos, né? Que 2 deles eu encontro referência na Poética para falar. Um deles em Freud, que é nessa experiência estética e na interação nessa experiência, a gente experimenta a catarse, a sublimação e a criação. A catarse, como diz Aristóteles, né, a purificação, a limpeza, o momento onde há esse expurgo emocional, e que isso acontece quando a gente está em contato com a linguagem poética,
na fala dele é a tragédia grega, né, o teatro da época, mas a gente entende, sente isso com uma música, com uma obra de arte. A sublimação eu encontro referência lá no que Freud dizia como a capacidade da gente resolver esse conflito entre impulsos vitais, impulsos de prazer, os princípios de prazer e o princípio de realidade, né, que é desenhado pela, pelas questões, pelos padrões morais, éticos da sociedade e da cultura. E, por fim, ele fala como experiência de criação, que também volto lá para a poética e me leva para os conceitos de mimes e de verossimilhança, onde a gente tem a possibilidade de experimentar todas as possibilidades de ser. Então, esse encontro entre a experiência estética, o diálogo, a criatividade, entre a razão e a emoção. Então, a gente está no momento do estar entre. E por isso que a gente traz esses autores que tratam muito da interação e fazem um mergulho no que a interação traz, no que propõe, tanto para a criatividade, quanto para as emoções, para o desenvolvimento cognitivo, né? Sim. E olha só que interessante, né? Ontem eu fui pesquisar, estou estudando sobre o Forster, a filosofia, porque hoje, como eu disse, é um dia importante, e eu achei um curso sobre Forster que realizei ainda lá em 2016. E aí tem uma frase do Vygotsky que eu acordei pensando em você, de tudo que nós conversamos ontem, e até sobre a nossa relação e sobre o Centric. Então diz assim, que todas as altas funções se originam como relações atuais entre indivíduos. Olha que interessante, as altas funções, né? E, na verdade, essas altas funções é estar em exposição direta, não só da minha razão, Ana, porque se fosse talvez até na segunda, eu iria dizer da minha razão, mas aí também de exposição direta dos meus sentimentos, das minhas emoções, a comunicação direta dessa percepção do mundo em toda a sua dimensão, né? Sua dimensão sociocultural, emocional e intelectual, né? Então, é muito interessante. E aí eu queria contar uma coisa, assim, olha, já que é dia da filosofia, já que nosso café criativo nós estamos falando sobre essa interação, sobre o diálogo, sobre o aprender a ouvir. Hoje a dona Filó vai contar uma história, não vou existir. Eu sei que eu vou entregar, mas vou entregar só um pouquinho assim. E aí eu fiquei pensando, que história a dona Filó vai contar hoje, né? Que história! A história de Sócrates, o pai do diálogo, o que propõe a maiêutica, né? O que propõe, na verdade, o parto. E a maiêutica e o parto, olha aqui, de novo eu arrepiada, vem exatamente disso, de andar pela ágora, né? Pela praça, perguntando o que é justiça, o que é o belo, né? Provocando essa interação. A construção dos conceitos para Sócrates, do método socrático, o primeiro método para se construir tudo que nós temos hoje, enquanto até conhecimento científico no Ocidente, o primeiro método é o diálogo, é a escuta, é a criação a partir dessa escuta. Que rico isso, né? Que imagina só, né, Ana? E acho que esse que é o nosso papel enquanto Centric, e por isso que nós estamos aqui hoje, numa live 6 da manhã, falando todos esses autores, nossas referências teóricas. Porque hoje o grande desafio são os professores perceberem que nós temos que voltar a ser Sócrates e que hoje nós não estamos mais na ágora, mas nós estamos na sala de aula, né? Então, assim, que essas interações serem além de mim, mas eu enquanto mediador, eu enquanto docente, eu enquanto esse que o Edgar Morin nos diz que eu detenho o conhecimento intelectual de uma área específica, eu sou responsável dentro da sala de aula, né, para poder provocar o diálogo, para poder provocar a escuta, para poder provocar as perguntas, o pensamento reflexivo. Então, até nesse momento, um convite para que nós, professores de todas as áreas, possamos, na verdade, tornar nossa sala de aula uma grande ágora, um grande espaço do diálogo e da construção de novas ideias, novos projetos, né? Uhum. Tá vendo que eu tô pensando mil coisas aqui, né? Hoje eu acordei com o pensamento já. Mas eu achei muito importante esse chamado. Esse chamado é o que
É o que justifica, né, a importância desse momento aqui, dessa nossa fala, né? Como levar isso para a prática, como levar isso para a sala de aula. É isso, é saber o Sim, lugar do professor. A gente sabe que o aluno, o estudante, o aprendiz é o agente, tem que ser o agente, não pode ser passivo nesse processo. Tanto é que a gente vem chamando muito para o protagonismo, né? Trazendo várias formas de dizer esse lugar do aprendiz, mas aqui no Centric a gente acha que para a gente percebe, né, na prática, não é um achismo, é uma percepção clara mesmo do que acontece nas vivências, na experiência dentro da escola, assistindo professores, assistindo, que eu falo, dando assistência, né? Que para o aluno ocupar esse lugar de protagonista, o professor também tem que conhecer onde está o seu protagonismo. Para autorizar esse momento do aluno, o professor tem que reconhecer em si. Assim como a gente faz com as competências socioemocionais, né? Que a gente vê aí muitas formações depois da definição da BNCC e da urgência em colocá-la em ação nas escolas, muitas formações voltadas para como o desenvolvimento das competências socioemocionais vão entrar na grade de disciplinas, né? Como que isso vai acontecer? Antes disso, o professor precisa vivenciar o desenvolvimento dessas competências. E a sim. partir desse processo construído em si, experimentado em si, as competências consolidadas, né, enquanto conhecimento, não enquanto algo estático, porque emoções são movimento, fluidez e vai estar em constante aprendizagem em relação a isso, mas esse chamado também do professor para ser protagonista de um processo antes, para conseguir convocar os estudantes para esse protagonismo e trazer Sócrates para falar isso é maravilhoso, é perfeito, mais do que adequado, é perfeito. Ô, Anne, eu tô aqui ouvindo você falar, né? E assim, é a primeira vez que eu tô pensando isso, mas eu quero colocar, porque como diz a Ana, minha amiga, quem sabe isso não pode virar uma grande tese, né? Olha que interessante, nós estamos tanto falando sobre o protagonismo em todos os campos, né? É a grande fala da educação hoje. É o protagonismo, é o aluno sendo protagonista, é colocar o aluno como centro da experiência, é o professor ser o mediador do processo, né? E o diálogo, o ouvir, o dialogismo, a construção da comunidade, da troca, da partilha, que Forsten até nos convida e nos diz que quando eu compartilho algo, eu verbalizo as minhas ideias, organizo os meus pensamentos, a minha racionalidade também, as minhas emoções, e nós experimentamos isso tanto na escola como na nossa vida pessoal, né? Quando nós encontramos um amigo, eu consigo verbalizar. Até a Gil está aqui com a gente, é uma grande amiga, e eu verbalizo muito também os meus pensamentos, enquanto mãe, enquanto pessoa com ela, e aí me ajuda a organizar isso. Então, assim, só trazendo essa fala para dizer, como promover o aluno protagonista? Será que o início de tudo está no diálogo, no ouvir, na partilha, na oportunidade de verbalizar e de compartilhar, né, na troca, no que você disse no início da nossa fala, no cooperar, né, no co-criar. Então, que interessante isso. Estamos saindo desse café hoje com mais uma provocação. Com certeza eu vou pesquisar sobre isso, vamos ver se tem alguém falando sobre isso, né? Mas que o diálogo, realmente, esse movimento que, como você disse, o Vygotsky chama do interacionismo, da troca, seja realmente a verdadeira ferramenta para tornar os alunos protagonistas. E para isso, como você disse, eu só primeiro em mim, para depois no outro, né? Fica aí uma Sim. reflexão para todos nós professores. Nós estamos chegando no final e me veio uma ideia de um chamado para uma prática, não passar aqui, né, para a gente também não extrapolar o tempo, mas com a ideia de quem puder ir assistir e aplicar ao longo do dia. É uma prática que a gente faz em algumas vivências do Centric, tem na imersão criativa online, tem nas pílulas de criatividade, que é essa ativação dos órgãos do sentido, porque os nossos
órgãos sensíveis são as janelas do nosso corpo e da nossa alma, né? Do nosso pensamento e das nossas sensações, né? Das reflexões e sensações, tanto para o que está fora, quanto para começar a processar o que está dentro. Então, o início da nossa interação com o mundo é a partir dos nossos órgãos sensíveis. Então, fica o convite aqui para, ao longo do dia, se puder, parar por um instante, para deixar os olhos passearem pelo ambiente, observar o que tem à sua volta. Num segundo momento, fechar esses olhos e ouvir o que tem à sua volta, sentir o cheiro, sentir o gosto do momento e, em seguida, sentir por toda a pele como é estar nesse lugar, no aqui e no agora. Então, esse é um convite para começar a partir de si esse processo de escuta. A partir daí, a gente se prepara para um diálogo mais verdadeiro, mais presente, mais inteiro. O diálogo comigo, né? Que interessante. Não é? Esse diálogo. E é, inclusive, uma forma de comunicação. A comunicação intrapessoal, que nós nos esquecemos dela, da minha voz interior, né? Que hoje até as competências socioemocionais faz um chamado para essa comunicação interpessoal dentro da escola e para os professores. E essa comunicação, o pai dela, enquanto filosofia, Platão, amiga, olha, já que hoje é o dia deles, né? O Platão que nos diz que através do mundo sensível, de percebermos o mundo sensível, é que formamos as grandes ideias, né? O mundo das ideias e o mundo da razão. É isso. Um café delicioso. Acho que encerramos por aqui, cumprindo o nosso tempo de um café. Sim. Feliz com a partilha, sempre saio alimentada de boas ideias, de boas emoções, sim, reflexões e sensações riquíssimas nos nossos encontros. Tenham um bom dia para todos que estiveram aqui conosco, Raquel, Juliana, são os 2 últimos nomes que eu vejo aí, mas desejo um dia criativo, filosófico para todos vocês. Letícia, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade de trocar contigo. Obrigada, muito obrigada pela oportunidade de começar mais uma manhã reflexiva e também na sua companhia com um café delicioso. Um prazer. Para mim, eu posso falar uma coisa? Dá tempo? Peraí. Eu quero agradecer, já que é interacionismo, eu fui dormir pensando nisso, lembrei. Eu quero aqui, nesse momento, agradecer a vida. É um sentimento de gratidão por ter colocado em minha vida pessoas que possibilitaram todo esse olhar e essa percepção sobre mim e sobre o mundo. Em especial aqui, não porque está aqui hoje, mas é porque tudo cria, né? Você, em um aspecto da minha vida, a Ju, em outro aspecto da minha vida, a Mariana, num aspecto, a minha mãe. Então, são pessoas realmente que me provocam a sempre ser melhor. E é nessa troca com vocês que eu me construo enquanto ser humano cada dia melhor. Um beijo. Amo todos vocês. Beijo, te amo. Também te amo. Tchau.